Lucas 24, 36 a 53. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo o Espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Veja as minhas mãos e os meus pés, e sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vereis que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E em seus nomes esperasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para os céus. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Estavam sempre no templo, louvando a Deus. Todos. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. A igreja pode assentar-se. Fico imaginando o que deve ter significado isso naquele momento, na vida daqueles homens. Foram 3 anos de muita intensidade. Para se tornar um rabi, você era levado criança para a escola. Aos 7 anos alguém já dizia: ó, ele não dá jeito não. Aí tu já saía. Se você progredisse, aos 12 alguém dizia: ele não leva jeito não. Aí você já saía. Todos os homens passavam por isso, os que moravam próximos a locais onde tinham mestres. De tal modo que é o mestre que escolhe o aluno, era o mestre que escolhia o aluno. Não era o aluno que dizia: eu quero estudar com rabi tal, com rabi fulano, rabi ciclano. Não. O mestre olhava para o aluno e dizia: olha, eu quero ensinar aquele rapaz ali, manda ele vir para cá. De tal modo que quando você tem pescadores, publicanos, zelotes, etc., fazendo parte do grupo dos discípulos, se são 12, significa que todos eles, em algum momento, foram eliminados desse certame chamado mestre na Talmud, mestre na Torá, mestre rabi. E aí fica fácil entender por que Jesus, quando passa, olha para eles já adultos e diz o quê? Segue-me. O que eles entendem? Um mestre quer me ensinar. Voltei ao certame. Entendeu por que eles abrem mão de tudo? Porque naquela época, estudar para ser mestre, para ser rabi, era o concurso público supremo. Nunca ia faltar recursos, porque não podia faltar recursos no templo. Quem se tornasse mestre estava como? Bem financeiramente e também em termos de status. Quando esses homens ouvem um rabi passar no meio deles e diz:
segue-me. O que ele pensa? Meu Deus, abriu o concurso de novo. Agora eu vou agarrar esse touro à unha, eu não perco mais. De tal modo que esses homens, 12 escolhidos, passam por tudo com Jesus. Vem gente que estava morta ressuscitar, criança ressuscitar, leproso voltar a viver normalmente, vem mulheres sendo curadas, vem homens sendo curados, endemoninhados serem libertos, multiplicação de pão, multiplicação de peixes, você vê multiplicação de vinho até em festa, você tem Jesus o tempo inteiro posturado, falando com os fariseus, e quando o assunto subia para um nível que para ele não interessava, era tão homem que ele simplesmente se levantava e ia embora, sem essa besteirinha, eu vou acabar ficando aqui, que se eu sair vão falar de mim. Jesus não tinha isso, não estou gostando mais, tchau. Simples assim. Um homem de uma autoestima, de uma resiliência, de uma perseverança imbatível e imparável. E de repente esse homem começa a dizer, eu vou morrer, hein? Todo mundo, claro, bota aí, 1000 anos. Não, vou morrer. Não, mas de acordo com a profecia, você tem que constituir família, é o reino de Davi novamente, vai ter seu sucessor. Não, vou morrer, mas vou morrer daqui a pouco tempo. Não, senhor não. Tem horas que ele fica tão assim no estado espiritual que fala até besteira. Mas deixa. E aí Jesus insiste, vou morrer. E os discípulos perguntam, como é que vai ser isso? E Jesus diz, olha, eu vou ser traído, vou ser entregue nas mãos dos salteadores, serei levado, serei julgado, condenado, vou morrer, e ao terceiro dia eu de mim mesmo volto a viver. E Pedro simplesmente olha para Jesus e diz, nunca mais fale uma coisa dessa, que eu não vou deixar isso acontecer. E Jesus olha para Pedro e diz, arreda-te daqui, espírito resistente, arreda-te daqui, espírito contrário, arreda-te daqui, Satanás, porque para mim tu és pedra de tropeço. Olha isso, amigo. Ninguém queria que o homem morresse, por quê? Se o homem morre, cadê a conclusão do meu curso? Ele brigou com todos os fariseus. Vão aceitar meu currículo? Não. Agora, se o homem vira a situação, eu já sou ministro de algum negócio. Estou bem para sempre. E aí, de repente, Jesus é traído, é esbofeteado, é espancado, tem que fazer uma via crucis carregando uma cruz, está tão debilitado que não consegue, após ser espancado por não conseguir, vem um outro homem, carrega aquela cruz para ele, é levantada aquela cruz e o levantam nu. E aquele homem desfigurado, totalmente sangue, quando um soldado ainda rasga seu lado, sai água. E é deixado ali porque aqueles que conseguiam sobreviver àquele período eram retirados da cruz e jogados ao chão para os cachorros terminarem o serviço. Mas Jesus na cruz não aguenta e diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ali morreu. E 3 dias depois, as mulheres foram lá, querendo embalsamar o corpo. E é curioso, né? A desculpa que elas dão, porque elas acreditavam na ressurreição. Queriam embalsamar o corpo e elas iam retirar a pedra como, hein? Ia pedir para os soldados romanos terem o cavalheirismo de empurrar aquela pedra. Mas elas dão essa desculpa, a gente vai embalsamar o corpo. E quando chegam lá, a pedra está revolvida. Chamam os discípulos que entram, veem que não há o corpo. Em alguns relatos tem um anjo, em outros relatos tem 2 anjos. Eles saem correndo e nada falam com a mulher. E a mulher olha, está vendo um indivíduo ali parado, que ela acha que é o coveiro. E ela diz, meu Senhor, se foi você que tirou o corpo, fala para mim que a gente dá
tudo que o Senhor quiser, a gente paga o preço que for, mas nos devolve o corpo. Esse corpo é muito importante para nós, mas elas já o não reconhecem. Porque quem passa da morte para a vida volta com um novo corpo. Um corpo que não tem mais sinais de expressão do tempo, porque é um corpo que não envelhece. Consegue imaginar? Um rosto que não tem expressão facial de tempo nenhuma, não de sentimentos, mas de tempo. É impossível para a gente imaginar isso. A estrutura de um corpo que pode atravessar paredes, sumir em um lugar, aparecer no outro, é impossível. Quem bate o olho em Jesus não reconhece, claro, ele voltou outro. Quem morreu foi o filho de Maria e finado seu José. Quem volta agora? É o ressurreto. E aquela mulher não reconhece. E ele fala com ela. Os discípulos estão em casa repletos de medo. E ele aparece na casa. E depois que ele fala, ele se despede. E eu fico imaginando como seria se fosse comigo ver uma pessoa que há 3 anos me ensinou, me educou, me preparou, me amou, fez milagres na minha família, fez milagres em mim. Eu vi o sobrenatural, eu vi o impossível acontecer, como se fosse coisa quanto mais. E de repente essa pessoa vai embora. Eu não sei como ficaria a minha vida. Se quando um pai, bom ou ruim, morre, nossa vida meio que acaba. Quando uma mãe excelente morre, a nossa vida dá uma pausa de não sei quantos anos. Aí você tem alguém que era Deus, um dos poucos, se não o único, que olhava para você e sorria, que olhava para você e beijava, que olhava para você, abraçava, que olhava para você, ensinava. E essa pessoa vai embora. Como que você ficaria? Eu? Destroçado. Mas Jesus, até na hora de ir, ensina como nós devemos viver. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor e perceba 3 coisas que Jesus ensina que são fundamentais para nós que ainda estamos vivos, não apenas em relação a nós mesmos, mas em relação a quem nós amamos. Uma coisa eu te digo: nós lidamos com o mundo real. Eu poderia falar para você nessa manhã, apostatastas espantom. Podia discorrer aqui 25 minutos o pneumatrocronos. Podia discorrer no data show sobre a parousia. Mas no mundo real, sua vida pode estar um caos. Seus relacionamentos podem estar terríveis. E você precisa aprender mais do que os sinais de Deus em Senaqueribe. Porque amanhã você tem conta para pagar e não tem dinheiro. Porque amanhã você tem um exame para fazer e você está querendo dar o balão no exame, trazendo qualquer desculpa, mais uma procrastinação. Nós somos pessoas dotadas de medo da realidade. E uma das identidades desta igreja, há 58 anos, é tratar daquilo que é real. E é isso que faremos nessa manhã. Após a despedida de Jesus, o que levou os discípulos a terem esse comportamento? Comportamento qual? Verso 51. Leamos todos. Aconteceu que, enquanto os... Olha aí, ia-se o quê? Sendo... Rapaz, que é coisa mais trágica do que essa? O homem que sempre foi bom, é bom até quando vai-se embora. É bom me abençoando, subindo e me abençoando. Como você ficaria se isso acontecesse com você? Verso 52. Então eles
Ah, estavam tristes, estavam cantando hino triste, tá certo. Voltaram para Jerusalém. Voltaram para o palco onde tudo aconteceu. Eu já não voltaria. Já teria fobia de lugar, trauma. Tomados de grande o quê? Tudo sociopata, não é possível. Tudo egoísta. Como é que quem participa de uma cena dessa volta para o local do crime rindo? Você tem noção do que é isso? Mas está na Bíblia, é verdade, não é? E estavam sempre aonde? Aonde? Os responsáveis pelo templo foram aqueles que incentivaram o ministério de Jesus ou mandaram matar Jesus? Eita! Tu voltava para o local onde trabalham as pessoas que mataram teu mestre? Voltava, igreja? Estavam sempre fazendo o quê? Ai, 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 ai. Não era nem procurando justiça, planinho de matar cada velhinho a um. Tinha câmera. Estavam sempre no templo louvando a Deus. Você consegue compreender esse comportamento aqui? Após a despedida de Jesus, o que levou os discípulos a terem esse comportamento? Adoração, volta ao lar, alegria, ida constante ao templo, igreja nos dias de hoje, e louvor a Deus. Jesus divide seu retorno pós-mortem e ressurreição em 3 aspectos. Se quiser anotar agora, anota, porque vai que a nossa câmera dá chute e não grava. 3 aspectos. O primeiro aspecto que divide o retorno pós-morte e ressurreição de Jesus, aparição, versículo 36. Aparição, verso 36. Identificação, versos 37 a 43. Identificação, versos 37 a 43. Missão, versos 44 a 49. Aparição, 36. Identificação, versos 37 a 43. Emissão, versos 44 a 49. O que esses momentos têm a ver com a superação da dor e da perda, não apenas de Jesus, mas trazendo para o nosso mundo real aqui, para o nosso 2025, o que esses movimentos, esses momentos, têm a ver com a superação da dor, da perda de um ente querido? Prepare-se. Pessoas que amamos irão morrer. Prepare-se. Pessoas que você ama despedir-se-ão de você porque você um dia irá morrer. E como é que a gente lida com isso? Como é que a gente trata disso? Ou faz igual a grande maioria? Varre isso para debaixo do tapete porque não é assunto para hoje. Se você quer que as pessoas sigam em frente após sua partida, comece a viver hoje com esses 3 princípios de Jesus. Vamos lá. Primeiro, aparição. Quando Jesus aparecia, ele o quê? Aparecia. Parece redundante, né? Mas você pode, por exemplo, ter um lar, uma família que em tese é funcional, porque tem lá pai, mãe, 2, 3, 4 filhos, um cachorro, um gato, um papagaio, 2 vagas de garagem, uma edícula. Você pode ter isso, que você olha e diz, família Margarina, família do Remi, oh, coisa mais linda. Mas quando Jesus aparecia, ele aparecia. E de que forma que ele aparecia? Diz o texto, Jesus apareceu no meio deles. Todos sabiam que ele estava ali. E ele não fez segregação de pessoas para aparecer. Quem foi que me traiu? Pedro me negou, então já não vou mais falar com ele. Como é que foi? Judas foi que me veio, não, também não vou mais, sai para lá. Quem mais?
Ah, o Levi, ele quer voltar a ser coletor de impostos. Não, não, então licença, não confiou, tchau, perdeu a vaga. Não. Jesus aparece no meio deles. Dificuldade nossa, na casa comercial de margarina, a família do Remi, tu tem aqueles que tu gosta, né, meu amigo? E tem aqueles que, se você pudesse, você fazia até uma entrada privativa para ninguém saber que tu entrou em casa. Verdade ou mentira? E é assim que você prepara as pessoas quando tu morrer? Jesus apareceu no meio. Segundo, não apenas no meio, mas para todos ele falava e lhes disse. Jesus aparecia para todos e falava para todos. Dificuldade da nossa família Margarina, família do Remi, família mais perfeita, mais alvo que a neve, sabe qual que é? É que a gente escolhe alguns assuntos para falar com alguns, fala para outros. Fala para ninguém, não, isso aqui é o número da conta do papai e a senha, tá? Guarda para você aqui, só você. Fala para ninguém, não, mas papai vai fazer um exame, mas é bom, não, mas fala para ninguém, para não alarmar ninguém. Não fala para as crianças não, tá? Mas isso. Não fala para sua mãe não, tá? Isso, aquilo. Não fala para o teu pai não, aquilo, outro. Jesus aparecia para todos, falava para todos. E qual era o conteúdo da sua palavra? Que a paz esteja convosco, ou seja, com todos. Eu quero que a paz esteja. Vem cá, separa esse grupo de 6 aqui, ó. Quero vocês 6. Choraram. Cadê o que eu dei à minha mãe para ser mãe dele? Fica aqui do meu lado, que agora tu é um meio-irmão. Mas quem me negou, quem fez acordo, quem me vendeu, já nem fica mais aqui para não ouvir o que eu vou falar. E aí pode trazer 300 gramas de texto bíblico, que a Bíblia diz que não é para jogar pérolas aos porcos. Quer dizer, o indivíduo acha que aquilo que ele está falando é raro e chama o outro de porco. Está tudo certo. Esse é o cotidiano de muitos crentes. Não é para jogar pérolas aos porcos. Então Jesus quebrou esse princípio, né? Porque falava a fariseus o tempo inteiro. Ele aparecia no meio de todos, falava com todos e desejava a todos o quê? Você na tua casa, você aparece para todo mundo ou você tem seu grupinho seleto? Você na sua casa, você fala a todos ou fala com um e não fala com o outro? Você na sua casa deseja paz a todos ou você quer mais com esse estatele para aprender e outros sim você quer que dê tudo certo? Agindo desse jeito, como você age, tu acha que está preparando a tua família para quando você partir? Primeiro movimento de Jesus era aparir. Segundo movimento, Jesus não apenas identifica-se, mas sabia identificar o que ocorre no ambiente. Versos 37 e 38, olha que coisa interessante, gente. Isso aqui é uma aula da gente viver dentro de casa. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo mas ele lhes disse, por que estáis o quê? E por que sobem o quê? Aonde? Dificuldade nossa no lar, muitas vezes, sabe qual que é? É que nós queremos ser servidos, mas não sabemos fazer a leitura do ambiente. Vem cá, por que meu filho mexe tanta perna assim? Vem cá, por que minha filha está sempre penteando o cabelo? Vem cá, por que minha esposa só vê sempre o mesmo programa, mesmo que repetido? Vem cá, por que eu não consigo sentar no meio de todo mundo? Vem cá, por que eu vejo que quando passa determinado desenho, o rosto do meu filho muda? A gente não faz essas leituras em casa não, gente.
A gente chega e faz o quê? Já tem comida pronta aí, estou cheio de fome. Ou esse homem, sabendo que eu trabalho também, nem para trazer uma comida às vezes, né? Ou eu quero chegar em casa, quero passar direto dos meus pais, porque meu dia foi horrível, ainda não tenho paciência para ouvir papo de pai e de mãe. Não é verdade isso, gente? Mas Jesus não. Jesus sabe ler o ambiente. Ele está percebendo que aquilo ali que está no meio dos homens é espanto, tremor, medo, alucinação, são dúvidas. E ele fala. Olha o que ele fala aqui nos versos 39 e 43. Lição para nós, guarda isso. Leia o ambiente da sua casa, meu irmão. Em nome de Jesus, olha para a tua mulher e procura decodificar o que está acontecendo ali, o que você está vendo. Olha para o teu marido e enxerga o que está acontecendo. Olha para o teu filho e enxerga o que está acontecendo. Olha para a tua filha e enxerga o que está acontecendo. Uma era do auto-engano, todo mundo depressivo, todo mundo maluco. Mas porque tem texto bíblico, nós somos santos. Que isso? Jesus entra no ambiente onde ele podia dizer o quê? Agora que eu cheguei está tudo tranquilo, que onde eu estou tudo se torna diferente. Mas Jesus trata do problema. Por que vocês estão assim, queridos? Espantados, perturbados, tremendo com dúvidas? Não, meus queridos. E o que ele faz? Verso de número 39. Olha aqui minha mão aqui, ó. Bota a mão na minha mão. Olha meu pé ali, ó. Passa a mão no meu pé. Porque sou eu mesmo. Pode me apalpar, pode me amolegar, pode mexer em mim e verifica. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês veem que eu tenho. Na identificação, Jesus permitia a comunhão, era ser tocado e comer junto com todo mundo. Olha que coisa interessante, igreja. Verso de número 43. Aliás, verso de número 41. E por ainda não acreditarem eles ainda, mesmo no verso anterior, Jesus tendo mostrado as mãos e os pés, por causa da alegria. Eles estavam perturbados, duvidosos, temerosos. Agora eles estão alegres. E estavam admirados. Jesus lhes disse, olha só que quebra de momento. Vem cá, vocês têm alguma coisa aí para mastigar? Gente, está tudo muito bom, mas ai, que saudade de comer bem, gente. Negócio de ficar 3 dias morto, voltar de vez em quando é puxado. O que tem aí? Então, lhe apresentaram um pedaço de peixe, verso 42, um pedaço de peixe e um favo de... Imagina o corre-corre. Meu Deus, o homem voltou ressuscitado e não tem nada na geladeira. O homem voltou ressuscitado, a internet está fora do ar, cadê o aplicativo? O homem voltou ressuscitado. Mas nós faz 3 anos que nós não temos nenhum emprego formal, nenhum de nós aqui tem renda. Nós vamos ter que catar aí o que tem, oferecer para ele e ver se ele aceita. Aí trouxeram para quem ressuscitou o quê? Um pedaço, não foi uma travessa, não, um pedaço, aqui tem isso aqui, ó. Tem um pedaço de peixe assado. Aí vem outro, eu achei um favinho de mel. Bota aí, bota aí, bota aí. E um favo de mel. E o que ele faz? Verso 43, e o que ele faz? Jesus permitia a comunhão, ser tocado e comer junto com todos. Dificuldade da família que se acha perfeita e maravilhosa. Alguns parentes, não toque em mim. Não toque em mim. Agora não estou bom, não encoste em mim. Você imagina que coisa triste?
Uma criança ser criada com um pai ou uma mãe temperamental a tal ponto que a criança quer encostar e a mãe diz: não, agora você não vai encostar na mamãe. É mole? Um garoto querendo aprender as coisas da vida e ter um pai ou uma mãe tão temperamental que o pai ou a mãe diz: não, agora tu não vai encostar no papai não, papai está de mal. É mole? Não apenas Jesus permitia-se ser tocado por homens que o traíram, desonraram, sumiram no momento mais difícil, mas ele apenas fazia o quê? Comia junto com todo mundo. Bora, fulano, senta aqui. Bora, fulano, bota a cadeira aí. Mas às vezes, na família comercial de margarina, cada um tem seu canto para comer. E acha que está fazendo certo. Só não leu o Evangelho. Porque Jesus estava na presença de todos, falava com todos, comia com todos. Terceiro e último aspecto, a missão. Jesus falou ao longo do tempo sua missão através das Escrituras, verso de número 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava cumprir-se tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus explica a sua missão. Os seus filhos, eles sabem qual é a sua missão? A específica, não é a basicona, te sustentar. Isso aí, se você botou no mundo, isso aí está dentro do bojo, não é nada demais. Mas a tua missão? Vou dar um exemplo em termos mais práticos, para você talvez para eu conseguir me tornar entendível. Quando a minha filha, domingo passado, batizou-se, retrasado, aliás, obrigado, batizou-se, ela perguntou: eu agora posso tomar a ceia? Pode e deve. E eu posso participar de assembleia? Pode e vai. E ela ficou numa euforia, né? Estou igual um adulto, eu posso fazer tudo que um adulto. E eu disse para ela: filha, você sabe da responsabilidade que você tem agora? Ela: sei. Então vou te dar mais uma, que talvez você não saiba. O primeiro exame de licenciatura do seu pai, em 2002, foi na Igreja da Tijuca. A primeira vez que eu vi a sua mãe, e no primeiro dia eu segurei na mão da sua mãe e comecei a conversar com ela, porque eu sabia que aquela pessoa era especial, destacada e diferente, foi em 2006, na Igreja da Tijuca. Quando nós nos casamos, duas igrejas apareceram em peso. A minha igreja, que era a Igreja do Rio, e a Igreja da Tijuca. Quando eu fui, em 2004, para Paulo Afonso, em ordem cronológica, a primeira igreja que entrou com parceria para o meu sustento no interior da Bahia foi a Igreja da Tijuca. Quando o presbitério do Rio, percebendo e recebendo um pedido da igreja para designação de pastor, o presbitério, à luz do que o conselho disse sobre um perfil pastoral, trouxe 5 itens que compunham esse perfil. E desses itens, o presbitério selecionou 5 pastores. E eu disse para minha esposa: eu só vou se todos recusarem. Porque aí eu saberei que é Deus quem me quer lá, porque eu não vou competir com ninguém. E dos 5 pastores,
Eu fui o último a entrar. Quando eu entrei, o presidente do presbitério à época disse: então, Anderson, temos você aqui, nós vamos enviá-lo para a igreja da Tijuca. Eu disse: desculpa, reverendo, mas os outros, o que aconteceu? Ah, não, todos eles declinaram do convite. Perfeito. E o senhor vai perguntar se eu aceito também? Ah, claro, meu irmão, você aceita ir para a igreja da Tijuca? Se os outros declinaram, se só existe eu entendo então que essa é a vontade de Deus. Mas tem uma condição. Eu só aceito ir se constar na história do presbitério que o presbitério está me designando para a igreja. E assim foi feito, que era natural. E cheguei nessa igreja em 2 de janeiro de 2012. Primeira igreja que eu fui eleito pastor, um ano seguinte, 2013, Igreja da Tijuca. Tudo isso eu contando para ela. Quando nós estávamos na fila dos cumprimentos, você foi trazida até mim, minha filha. E sabe aonde que te trouxeram no colo e te deram para mim? Nos portões da Igreja da Tijuca. De tal modo, minha filha, que você nunca pode se ver como dona da igreja. Porque se você se vê como dona da igreja, esse é um pecado que se entra, raramente sai. Mas você tem, assim como eu, assim como sua mãe, uma dívida de gratidão com essa igreja, que como teu pai eu lhe digo, cuide da sua igreja. Porque esta igreja em todo tempo abençoou a nossa vida e tem abençoado a vida de milhares de pessoas. Cuide da sua igreja. Quando seu pai vier a faltar, não deixe de ofertar a sua igreja. Você pode estar morando em Luxemburgo, pode estar morando em Estrasburgo, pode estar morando na Finlândia, pode estar morando nos Estados Unidos, pode estar na Venezuela. Você todo mês ofertará a sua igreja, porque ela sempre será a igreja do seu coração, porque foi nesta igreja que Deus abriu-lhe todas as portas, a começar dos seus pais. Toda a igreja que tiver o nome de papai em alguma plaqueta, 2 vezes por ano você vai perguntar se aquelas placas, se ainda existem, e se você pode dar uma oferta para fazer a manutenção. Por quê? Porque é o nome do seu pai que está lá. Não é responsabilidade da igreja, é sua. Você está entendendo, minha filha? E ela olhou para mim e falou: papai, eu vou ter que fazer tudo isso? Falei: não, você não vai ter que fazer. Você fará porque é o certo. E isso é o que eu estou te falando agora. Mas quando você tiver adulta, você vai fazer muito mais, porque você é mais inteligente do que eu. Se seu filho morrer hoje, qual que é a missão dele, hein? O que ele vai fazer? O que você já disse? Nós dizemos o básico, né? Ó, o seguro, o corretor é fulano. Não esquece de pegar meu atestado de óbito e entregar para ele. Esse é o que a gente diz. Mas qual que é a missão que você deixa para o seu filho? Qual que é a missão que você está deixando para a sua filha? A palavra do Senhor ainda diz... Verso de número 44, Jesus falou de sua missão. Verso de número 45, Jesus lhes trouxe o quê? Verso 45, Jesus lhes trouxe o quê? Então lhes abriu o entendimento. Jesus lhes deu entendimento. Jesus lhes deu inteligência. Papai, mamãe, de filho pequeno, de filho adolescente, de filho adulto, filho é filho. Não se conforme com o que eles aprendem nas escolas. O QI médio do brasileiro é de 83 pontos. O que isso quer dizer? Um símio, um macaco, a análise de QI de um símio é de 85. Hoje, de acordo com os estudos sérios acadêmicos, revisados por pares, mais da metade da população brasileira
tem deficiência de compreensão de texto ou de cálculo, os chamados analfabetos funcionais. E você não pode permitir que isto seja a régua do seu filho, da sua filha, do seu neto. Não pode. Você tem que elevar o padrão dentro da sua casa, porque dentro da tua casa quem manda é você. Que leitura teus filhos estão fazendo? Cadê o desenvolvimento intelectual? Onde é que está isso? Você está confiando só na escola? Meu Deus, coitada da escola. A escola está tendo que ensinar mais educação e civilidade do que as matérias. Aos professores que estão aqui, eu estou mentindo? Coitado dos professores. Quem dera eles tivessem um ambiente sadio, nédio, dentro de sala de aula, para que eles pudessem transversar, discorrer sobre a matéria. Mas o que eles encontram? Crianças, muitas vezes, por culpa de seus pais, mal educadas, mal asseadas. E é qualquer escola, tá? Estou falando de escola pública, não. E o que você, como pai e mãe, faz? Você acha que o que tu paga no colégio, ou levar no colégio, está fazendo teu filho ter um QI maior do que esse de 83, que é a média do brasileiro? Se você acha isso, tu não entendeu. E se tu não entendeu, olha a classificação onde você se encontra. Jesus não apenas falou da sua missão, mas trouxe também o quê? Entendimento das Escrituras. Quem tem que trazer entendimento para os seus filhos? Quem que é? Quem que é? É você, meu querido. Ah, os filhos não colaboram. Aí, meus netos, dá teu jeito. Traga entendimento o tempo inteiro. A palavra do Senhor ainda diz, verso de número 49, Jesus deixou ordens diretas para o mundo real, verso 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Aí olha a ordem no mundo real. Permanecei, pois, aonde? Até que do alto sejais revestidos de poder. E não apenas Jesus faz isso, mas nos versos 50 e 51, Jesus os abençoa. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, o abençoou. E aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Um dia você vai morrer. E se for para morrer, morra abençoando as pessoas. No ano passado, no passamento da nossa irmã Irene, que já vai fazer um ano, da última vez que ela interagiu, já bem debilitada, querendo falar e não conseguindo, eu e Gleice seguramos suas mãos, fui até seu ouvido e orei. E eu disse: vovó, se a senhora quiser viver, que Deus lhe ajude, e nós estamos aqui sempre. Mas se a senhora entender que sua vida chegou no que a senhora acreditava ser o momento mais excelente, e se a senhora sentir paz e quiser descansar, pode descansar, vovó, porque a sua vida, ela foi relevante para tantas pessoas, que a senhora vai continuar viva nos nossos corações. E ela, debilitada, não conseguia abrir os olhos, mal conseguia mexer as mãos, começou a mexer minha mão como se quisesse me puxar. Eu cheguei, botei meu ouvido no rostinho dela, e ela conseguiu abrir um pouquinho os olhos e disse: amém. Esse amém
vindo do fundo da alma, vindo do momento do vale dos ossos secos, da sombra do vale da morte. Foi o amém de alguém que não temia mais medo algum, porque sabia que o Senhor estava com ela. E no último dia de vida, falando sobre morte, aquela mulher conseguiu nos abençoar. Você espera isso para você? Veja como nós começamos o culto, dizendo que o que será que a ascensão do Senhor nos ensina? A ascensão do Senhor nos ensina como viver e como saber morrer. Terminando, consequências de uma vida que aparece para todos, que come com todos, que fala com todos, que se identifica o ambiente, identifica as pessoas, identifica a si mesmo, de uma vida que transmite a sua missão para aqueles que estão ao seu redor de forma clara e realista. Agora eu entendo as consequências. Verso 52. Então eles, adorando, voltaram para, tomados de grande... isso aqui são eles. Fosse eu, já tinha contratado, era 10 carros de som. É para acordar todo mundo. Para quem acha que o homem morreu, o homem não apenas ressuscitou, mas ainda subiu para o céu e despejou um monte de ordem, que agora, meu amigo, acabou. Eles voltaram tomados de júbilo e estavam sempre aonde? Fazendo o quê? Jesus disse, vocês vão ficar lá até que vocês sejam revestidos do alto. O que eles entenderam? Eles têm que ficar na casa de Deus, porque é lá na casa de Deus que nós vamos ser revestidos desse alto. Imagine quantas pessoas que ao longo da vida, nascidos e criados na igreja, se desviaram da igreja, porque não tiveram pessoas que lhes transmitissem esses princípios. Porque Jesus transmite esses princípios para os seus discípulos. E o que eles fazem? Eles permanecem no templo. Quer que seus filhos permaneçam na igreja? Está aqui, ó. Guia rápido de como morrer e de como fazer os filhos viverem. Amém, igreja?